Atletas e atores mirins que lotam clubes e agências de modelos podem trabalhar antes dos 18 anos? A Constituição prevê que apenas a partir dos 14 os adolescentes podem atuar como aprendizes. O trabalho formal somente a partir dos 16 anos. Mas na prática, o que é visto são crianças cada vez mais cedo firmando o trabalho de serviços com o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Joaquim e Amélia são pais de Julen Sandy, um jovem que há quase 10 anos corre atrás do sonho de ser um grande jogador de futebol. O pai foi um grande incentivador do menino, que aos 15 anos de idade já viajava para outros estados para disputar campeonatos. Mas acompanhar o filho nos jogos nem sempre era possível. Eu vou uma vez no mês, né? Fico 3, 5 dias. E com um mês ou 15 dias ele vai e fica mais 5 dias, 17 dias, né? Então a gente tem que dar um apoio, né? A presença da família é muito importante. Hoje o garoto conseguiu assinar um contrato com um time no Rio de Janeiro. Como o valor é baixo, o pai continua bancando o filho. Eles são empresários, têm um pequeno salão e onde os dois, pai e mãe, trabalham para sustentar a família. Os estudos não foram deixados de lado. A cada temporada, uma escola atendia o atleta. A preocupação do pai é com os empresários, que na grande maioria se aproveita dos menores com promessas enganosas. Tem empresários que eles iludem os atletas. E essa fase de atleta de 13, 14, 15 anos, ela é fácil de ser iludido, até porque tem grande interesse de realizar o sonho. Este empresário e técnico de escolinha de futebol explica que um contrato de serviço é firmado entre o responsável e a empresa. O salário e porcentagem do empresário só quando um grande clube contrata o atleta. Ele afirma que a presença dos pais é importante para apoiar o sonho do filho e não deixar que ele seja explorado. O pai que acompanha o treinamento até aqui na escolinha e vê a evolução do filho, ele vai saber aquilo que pode ou não ajudar mais um filho mais adiante. Quando os menores são atores ou modelos, a contratação é feita de acordo com o trabalho oferecido. São os pais que decidem se o filho vai aceitar o serviço ou não. A remuneração é de acordo com os cachês. Um contrato é firmado entre as partes, com cláusulas que definem os direitos e deveres da empresa e do agenciado. Eles recebem o cachê de acordo com cada trabalho fechado. Eles recebem 30 dias depois e, no caso dos menores de idade, quem recebe é o pai, sempre, claro. O trabalho do menor só é permitido a partir dos 16 anos de idade. Em caso em que ele for aprendiz, aí sim, a partir dos 14 anos de idade. De acordo com a Constituição Federal, é dever do Estado, da sociedade e da família livrar a criança e o adolescente de qualquer forma de violência e exploração. A secretária executiva do Fórum Nacional de Previdência e Erradicação do Trabalho Infantil afirma ainda que todas as formas de trabalho infantil é proibida. Prejuízos são muito sérios e essa é uma das formas que nos tem preocupado e nós estamos buscando uma legislação protetiva a essa situação de trabalho infantil, que é o chamado trabalho infantil artístico. Isto é trabalho infantil, portanto é proibido de uma forma geral para todas as crianças e adolescentes que ainda não completaram 16 anos. Pois é, e agora nós vamos conversar aqui no estúdio com o especialista em Direito do Trabalho, Cláudio Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, nós vimos aí na matéria que no caso do esporte, tudo bem, porque aí às vezes os clubes incentivam os alunos, os atletas a estudarem, essas coisas todas. Mas no caso do trabalho artístico, quais são os prejuízos? Vamos entrar mais a fundo nessa questão. Que tipo de prejuízo pode causar a um adolescente de 16 anos? Pois é, a legislação, Paulo, ela prevê que o desenvolvimento físico e psíquico do menor tem que estar protegido no caso de haver um trabalho. Então, há uma preocupação da legislação em que o juiz da infância e da adolescência autorize esse menor a trabalhar. Quando se impede que o menor de 16 ou de 14, na qualidade de aprendiz, possa trabalhar, o que está buscando resguardar é o desenvolvimento moral, psicológico e físico deste menor. Porque criança até 12 anos e adolescente de 12 a 18 anos, em tese, deve estar na escola, deve estar aprendendo conhecimentos. Tendo em vista a necessidade do mercado de trabalho, eles acabam se inserindo nesses trabalhos, sobretudo o artístico e o jogador de futebol. Mas
tem que sempre estar atento se esse desenvolvimento, se esse trabalho, melhor dizendo, vai prejudicar o desenvolvimento desses menores. Pois é, isso aí dá um problema danado, né? Porque, principalmente na área artística, quando a criança de 16 anos vai para o lado de modelagem e a agência coloca na cabeça dele, cria sonhos na cabeça dele e acaba desvirtuando ele do seu verdadeiro objetivo, que é estudar. Não é Sem verdade? dúvida. E as autoridades e os próprios responsáveis têm que estar atentos a essa situação. Porque uma participação que deveria ser lúdica ou para contribuir para a sua formação moral não pode virar objetivo de vida, obsessão, e que isso prejudique o estudo e também a própria formação moral desse adolescente, desse jovem, que ainda está em formação, né? Tá certo. Nós temos algumas perguntas feitas por nossos telespectadores. Vamos ouvir a primeira. Eu sou Jailson Alves dos Santos, encarregado de tráfego. A minha pergunta é a seguinte: caso o adolescente seja emancipado, ele pode trabalhar sem autorização e cuidar de seus contratos? Tá aí uma... Pois é, uma boa pergunta. Com 16 anos incompletos, o adolescente já pode ser emancipado. Ele vai poder subscrever o contrato de trabalho, mesmo sem estar emancipado, vai poder participar da rescisão do seu contrato de trabalho, inclusive firmando os recibos de salários. Entretanto, mesmo sendo emancipado, permanece a proibição do trabalho insalubre, do trabalho perigoso e do trabalho penoso, porque isso se dá em virtude da idade, não da situação civil desse menor. Então, ele vai poder atuar na vida civil, assinar os recibos, participar da extinção do seu contrato de trabalho, mas continua sendo vedado o trabalho em posto de gasolina, em laboratórios químicos ou atividade que causa esforço físico. E nem à noite também, não pode trabalhar à noite. Não pode, né? Não pode. Agora, pegando por aí, né? O jovem de 16 anos pode pedir a emancipação dos pais, mesmo contra a vontade dos pais? Judicialmente, se ele quiser pedir e o juiz deferir, pode. Há essa possibilidade. Mas então vamos agora a uma segunda pergunta de nossos telespectadores. Meu nome é Mário Sérgio, sou autônomo. Existe alguma lei que facilita a entrada de jovem em algum tipo de profissão? Sem dúvida, a legislação traz uma percentagem de participação de menores nas empresas, sobretudo do trabalho do aprendiz. A partir dos 14 anos, e desde que haja um convênio com o Sistema S, SESI, SENAI, SENAR, ele pode aprender um ofício e, além do estudo regular, no ensino fundamental, no ensino médio, ele pode aprender o exercício de uma profissão, de um ofício. Então, a legislação prevê o ingresso desses jovens no mercado de trabalho por intermédio da aprendizagem e a reserva de um percentual para esses menores. Tá certo. Nós temos mais uma pergunta de nossos entrevistados. Meu nome é Amanda Gabriela, eu sou empresária e eu gostaria de saber quais são os critérios analisados pelo juiz para autorizar o trabalho de uma criança. Essa é uma boa pergunta, porque é exatamente da formação moral, porque não há como você prescindir, por exemplo, no meio artístico, das novelas, das peças de teatro, do cinema, da participação de crianças. O que deve observar é se essa peça, se esse evento não vai prejudicar a sua formação moral. Então isso é o mais importante, tanto que é vedado ao menor trabalhar com publicações pornográficas, enfim, coisas que prejudiquem a sua formação moral. É isso que tem que estar em mente quando o juiz vai ou não autorizar a participação dessas crianças, né? Porque são crianças que acabam trabalhando e exercendo um ofício que, na verdade, deveria ser dos adultos, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Muito obrigado, Paulo.